Olá, sou Brenda Larissa, aluna do Profimate, e no vídeo de hoje estamos com mais uma resolução de questões para a disciplina de MA12 Matemática Discreta. O assunto de hoje é Matemática Financeira. A questão diz o seguinte: considere a amortização de uma dívida de R$ 48.000 em 150 meses, com juros de 1% ao mês pelo sistema francês. Determine o valor da centésima prestação, o estado da dívida nessa época. Bem, precisamos saber primeiro o que é a amortização. A amortização é uma redução de uma dívida, é pagar uma parte de uma dívida que foi parcelada. Só que como as dívidas têm os seus juros, esse pagamento deve ser maior que os juros cobrados. Ou seja, a amortização é o que sobra do pagamento com os juros. Então, o que é pago desconta os juros e o restante é a amortização, certo? O sistema de amortização francês, também conhecido como sistema Price, pois foi utilizado pelo economista e matemático Richard Price pela primeira vez, ele consiste no seguinte: as parcelas são constantes em todos os meses. Então, o valor da parcela do mês ele não muda. A parcela é calculada somando a amortização e os juros do período. Os juros diminuem e a amortização aumenta com o tempo. Vamos utilizar o seguinte teorema. No sistema francês de amortização, sendo N o número de pagamentos e I a taxa de juros, temos essas equaçõezinhas que vão ajudar a gente a resolver a questão. P de K é o valor da parcela para um determinado tempo, é igual a dívida inicial vezes a taxa dividido por 1 menos 1 mais a taxa elevado a um tempo N, a um número de pagamentos N. Temos a outra que é a dívida, ela pode ser calculada da seguinte forma: P de K, que é a parcela, vezes 1 menos 1 mais I, menos N vezes K. O N é o número de pagamentos total e K é o número de pagamentos já realizado, dividido pela taxa. Então, aqui nós conseguimos, com essa equação, calcular a dívida em um determinado tempo. Ao substituir a equação anterior nessa equação das dívidas, nós obtemos essa outra fórmula também que pode ser utilizada. A outra é de juros, que é a taxa vezes o D de K, que é a dívida. E a última, que é a da amortização, é a parcela menos os juros. Então, nós precisamos conhecer essas equações. Certo. Então, primeiramente, nós vamos calcular o valor das parcelas. Então, utilizando a primeira equação, P é igual a D0 vezes I sobre 1 menos 1 mais I elevado a menos N, nós temos, quem é o nosso D de 0, nossa dívida inicial, 48.000, né, que ainda não foi pago nenhuma parcela. Nossa taxa é de 1% ao mês, ou 0,01, dividido por 1 menos 1 mais 0,01, que é a taxa, elevado ao nosso N, como ainda não foi pago nenhuma parcela, aqui o nosso N é 150. Então, elevado a menos 150. Fazendo essa soma aqui, nós temos que ela dá 1,01. Só foi somado aqui de uma linha para outra. Então, essa 1,01 elevado a menos 150, nós temos esse resultado aqui. Preferi colocar todas as casas decimais para nós termos uma aproximação melhor do resultado. Então, 1 menos esse valor, nós temos 0,775201229. Fazendo essa multiplicação toda, nós chegamos nesse resultado que, ao aproximarmos, nós temos 619,19. Então, o que achamos aqui? Que o valor da parcela é R$ 619,19, aproximado, né? Como vimos lá na definição, no sistema francês de amortização, todas as parcelas têm o mesmo valor em todos os meses. Então, podemos concluir que essa parcela vai ser o valor da parcela
no centésimo mês, certo? Coloquei aqui uma tabelinha para entendermos melhor como funciona o sistema de amortização francês. Coloquei aqui os meses 0, 1, 2, 3, 4. Parei até no 4, mas a tabela continua até o mês 150, né? No mês 0 é o mês que foi feita a dívida. Então, no mês 0, nós não temos dívida, não temos amortização e nem juros, nem parcela. Então, no mês, ele só tem um saldo devedor de R$48 mil. Já no primeiro mês, a dívida é de R$48 mil, que já vai ser cobrado no mês seguinte a dívida. Dessa dívida, nós temos que calcular 1% desse valor, que é o valor da taxa, 1% ao mês. 1% disso deu 480. Só lembrando, como os valores da parcela são iguais, já coloquei todos aqui, ó, 619, exceto para o primeiro mês, para o mês 0, né? Já coloquei todos aqui. Coloquei aqui, para ajudar a identificar as coisas, a parcela é a amortização mais os juros, saldo é dívida menos amortização, a amortização é parcela menos os juros, para ajudar a gente a completar a tabelinha. Então, aqui nós temos 48 mil, os juros de 480 e a parcela de 619. Para encontrar a amortização, então, vamos subtrair parcela, 619,19, menos os juros. Encontramos esse resultado. Portanto, o saldo devedor nesse mês, ele não vai ser descontado 619,19. Desse valor dessa parcela, 480 é de juros e apenas 139 vai ser descontado do saldo devedor. Então, para encontrar o saldo devedor desse mês, subtrai 48 mil menos 139,19. Nós temos 47.860,81. Mesma coisa funciona para os outros meses. O saldo devedor agora é o valor anterior, 47.860,81. Calculando 1% disso, nós temos isso. Para calcular a amortização, subtrai parcela menos os juros, nós encontramos isso. E o saldo devedor do mês subtrai a dívida menos a amortização, certo? Isso segue até o mês 150. No mês 150, esse valor da dívida ele tende a zerar, porque a dívida já vai estar paga. Seguindo então, o que acontece? Coloquei aqui o mês 1, mês 0, mês 1, mês 2, mês 100, mês 150. Outra forma de calcular a parcela desses meses é da seguinte forma. Do mês 0 para o mês 1, nós sempre vamos multiplicar pela taxa de juros. Então, como a taxa é de 1% ao mês, então, esse acréscimo vai ser de 100% mais 1%, 101%. Então, do mês 0 para o mês 1, sempre vai ser multiplicado por 1,01%, certo? Para ir, nós multiplicamos por 1,01 vezes 1,01 e assim vai. Então, para voltarmos, nós vamos dividir por esse valor. Então, imaginamos que estamos no mês 0. Então, no mês 1, o que acontece? Para voltar para o mês 0, nós precisamos dividir por 1,01. Então, fica parcela dividido por 1,01. Mas, para o mês 2, nós temos que voltar 2 meses. Então, é esse valor da taxa ao quadrado. Então, a parcela dividido por 1,01 ao quadrado. Para o mês 3, precisamos voltar 3 meses. Então, o expoente aqui é 3. Isso vai se repetindo. Para o mês 100, temos que voltar 100 vezes. Para o mês 150, 150 vezes. E para um N qualquer, temos que voltar N vezes. Essa soma, então, aqui no caso, como o nosso exemplo trata o último mês 150, então aqui nós podemos considerar que é 150, certo? Essa soma, portanto, ela tem que dar os 48 mil iniciais. Então, o que é isso? Isso aqui nada mais é do que uma PG. Uma PG de razão 1 sobre 1,01.
porque a cada parcela está multiplicando por 1,01, certo? Então, é só a gente calcular a soma dessa PG, que vai dar 48.000. Como se calcula a soma da PG? A1 vezes a razão elevada ao n menos 1 dividido pela razão menos 1. Então, quem é nosso primeiro termo? É o P dividido por 1,1, 1,01, já coloquei aqui. A razão dessa PG é 1 sobre 1,01. Então, aqui, a razão elevado a n, tá aqui, ó, 1 sobre 1,01 elevado a n menos 1. E embaixo nós temos a razão menos 1. Tá aqui, ó, a razão menos 1. Isso é igual a 48.000. Então, desenvolvendo aqui, vamos desenvolver esse denominador. Então, repetindo aqui, P sobre 1,01 vezes. Aqui, eu já escrevi esse termo, inverti a base, e isso não mudou, né? Então, ficou 1,01 elevado a menos n, menos 1. Dividido, aqui coloquei os dois termos com o mesmo denominador. Então, ficou 1 menos 1,01 sobre 1,01. Resolvendo isso aqui, 1,01 vai cancelar com esse aqui, porque vamos multiplicar, repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, esse termo aqui vai para cima, para o numerador, e eles se cancelam. E aqui, 1 menos 1,01, nós temos menos 0,01, certo? Igual a 48.000. Substituindo, então, quem é nosso n? É 150. Resolvendo aqui, então, fazendo toda essa divisão e passando esse termo todo dividindo para o outro lado, nós temos o mesmo valor que achamos anteriormente da parcela, aproximadamente 619,19. Então, é uma outra forma de calcular através da soma dessa PG. Agora, utilizando a segunda equação do teorema, vamos encontrar o saldo devedor no mês 100, que é da alternativa B. Nós temos uma dívida que foi debitada em um certo período, é igual a parcela desse período, vezes 1 menos 1 mais a taxa, menos o total de parcelas, menos o que foi pago, dividido pela taxa. Nosso saldo que já foi debitado nesse mês é 619,19 vezes 1 menos 1 mais 0,01, que é a taxa de 1% ao mês, elevado a menos 150 é o total, menos o que já foi pago, os meses que já foram pagos, que foram 100 meses, né? O centésimo mês, dividido pela taxa, que é 0,01. Então, fiz aqui essa soma, 1 menos essa soma dá 1,01 e elevado a menos 50, dividido por 0,01. Isso tudo multiplicado por 619,19. Essa fração toda aqui, nós temos esse resultado, 39,19611753. Também deixei todas as casas decimais para termos uma aproximação melhor. E essa multiplicação, então, temos 24.269,84401. Esse valor, o saldo devedor no mês 100. Então, era isso. Espero que tenha entendido e até o próximo vídeo.